Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos para lá de inusitados, porém muito importantes e que vão ter alguns desdobramentos, inclusive contra a figura do ex-presidente da República. Você que acompanha sempre os nossos encontros aqui, certamente vai se lembrar que todas as sextas-feiras eu fazia aqui uma resenha do que o ex-presidente da República dizia nas suas lives de quinta-feira. Era sempre um suplício, né? Assistir a criatura ali com aquelas insanidades todas durante aqueles encontros que ele fazia. Felizmente, esse tempo passou. Mesmo assim, a gente ainda continua a reverberar as maluquices dessa gente. Parece que não escapa nenhuma única criatura. Agora apareceu esse senador Marcos Duval com essa história aí que revela uma conspiração, um crime, e ele já deixou aí uma série de rastros, já incriminou o ex-presidente da República, incriminou o Daniel Silveira, se auto-incriminou no final da história e agora ele quer arrastar também o ministro Alexandre de Moraes para o meio dessa lama toda, para ver se consegue tirar o ministro Alexandre de Moraes da condução desses inquéritos, dessas ações todas que estão culminando para a condenação, estão apontando para a condenação dessa gente. Só que, como vocês já sabem, eu já conversei aqui no nosso portal sobre isso, o ministro Alexandre de Moraes, de fato, ele vai sair do Supremo Tribunal Federal só quando se aposentar, quando ele tiver 75 anos, ou seja, daqui a 21 anos, para ser exato, no ano de 2044. Então essa gente está tentando remover o ministro Alexandre de Moraes de todas as formas, fracassou nos momentos em que eles tiveram mais poder e vai continuar a fracassar. Essa ideia do Marcos Duval de tentar contaminar o ministro Alexandre de Moraes não vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta que nem o senhor Augusto Aras vai mover uma palha nessa direção e a gente vai ter uma situação ainda mais grave para essa gente toda. Bom, mas o que é que está acontecendo? Eu vou conversar com vocês a partir de agora. Antes de mais nada, quero convidar você que está conhecendo nosso portal nesse instante a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. E se gostar mais ainda do nosso portal, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, é uma forma de você estar mais engajado aqui conosco, tá bom? Então, vamos seguir aqui em frente para os nossos papos, porque nós não paramos de ter situações inusitadas e complicadas e para lá de graves aqui no nosso país. Bom, matéria de há pouco. Após relatar trama golpista contra Moraes, Marcos Duval agora diz que quer afastamento de ministro do STF. Um dia após relatar ter sido coagido por Bolsonaro a participar de plano contra ministro, senador afirma em entrevista que tem gratidão a Flávio e Eduardo Bolsonaro. Gente, o produto, né, o artigo, caráter, realmente não existe nesse meio bolsonarista mais fundamentalista, né? A gente vê esse tipo de declaração dele, a foto todo feliz aqui, e a gente vai ver na matéria aqui do Globo, e ele querendo aqui afastar o ministro Alexandre de Moraes com a seguinte frase: será comprovada a veracidade de tudo que tenho falado. Farei solicitação para o PGR afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria referente aos atos antidemocráticos, afirmou o senador. Ele acrescentou: como ele vai entrar nos autos, não pode ser o relator. Santa ingenuidade, Batman. O senhor que se diz um homem da inteligência, realmente parece que é um atributo que está muito longe do senhor, né? Bom, e aí vai a ofensiva, ele passou. Estava me cheirando muito mal, né, gente? Eu conversei aqui com vocês sobre isso. Essa aparição do Marcos Duval, falando as coisas que ele disse sem nenhum tipo de comprovação. Mesmo que elas culminem com uma situação mais grave contra o ex-presidente da República, não pela reunião em si, mas pelo contexto e pelo fato das coisas que estiveram nessa reunião, as figuras que estiveram nessa reunião, estarem em conjunto com outros elementos de prova, cujo resultado final foi aquele evento no dia 8 de janeiro. Então, as palavras soltas ao vento, elas apenas ficam soltas ao vento se não há nenhum tipo de repercussão, se não há materialização daquilo que foi dito. No caso que nós estamos discutindo aqui, houve uma materialização. Então, essas palavras não são apenas palavras, não. Elas têm consequência. Lendo aqui a matéria, um pouco mais à frente, me chamou a atenção isso aqui. Gratidão a Flávio e Eduardo. Em outra mudança de postura, após Val dizer, no primeiro momento, ter sido coagido por Bolsonaro a participar do plano de gravar Moraes, ele mudou de versão e tem dito que o ex-presidente não se manifestou na reunião.
Não se manifestar significa endossar. Se ele estava ali diante de uma conspiração, onde um ministro da Suprema Corte estava funcionando ali como alvo, evidentemente, quando ele fica silente, ele está concordando com aquilo, né? Na sua casa, se você tem filhos, né? Se você numa relação na sua empresa, você está vendo alguém falar uma besteira e você fica calado, você como dono da empresa, você como chefe de família, você como mãe da família, é sinal que você está endossando. Quem está ali participando dessa situação entende que você está concordando, né? É muito complicado a gente lembrar da frase da vovó que dizia que quem cala consente, nesse caso se aplica de uma forma específica. Mas aí ele faz esses elogios ao Eduardo Bananinha e o Flávio Bananinha, e aí eu não pude resistir e fui pegar aqui esse vídeo aqui no canal que também faz chacotas, né, e com as contradições desse mundo paralelo, e eles pegaram um vídeo aqui que tem essa turma aqui. O Arthur Duval, que foi lá para a Ucrânia fazer aquelas baboseiras, ficar postando falas contra as moças, as mulheres ucranianas no meio daquela tragédia. Do lado dele, a pessoa que o incentivou a fazer turismo sexual na Ucrânia em tempos de guerra. E na parte de cima do vídeo, o Duval, o pivô agora desse novo escândalo. Gente, olha o papo só. O Val de baixo fala para o Val de cima sobre o caráter do Eduardo Bananinha, esse que está sendo elogiado agora pelo mesmo Marcos Duval. Veja o que ele diz aqui sobre essa questão. Vamos lá. Você lembra que ele fez a campanha contra mim? Você lembra? Ele Exatamente isso. Ele vai ser preso nos Estados Unidos, vocês lembram disso? Então vamos lá, Marcão, vamos lá. O Eduardo Bolsonaro é vagabundo ou não é? Precisa de algum... Eu processei ele e o carro. Ele é o Eduardo Bolsonaro é um vagabundo. É claro. Eu processei ele e o carro. E ele é um vagabundo. Então, gente, tá aí situações que dizem algumas coisas sobre o perfil moral dessa gente. O ministro Gilmar Mendes, hoje lá no seminário em Portugal, eu vou ver se eu coloco a cena aqui para vocês. Ele, numa entrevista coletiva, ao final desse encontro, ele disse o seguinte, eu vou colocar aqui, vamos lá. Vamos aguardar um pouco... Vou pegar aqui, só para colocar um pouco mais ampliado aqui, que está muito pequeno. Vamos ver se vai agora, vamos lá. A conclusão das investigações. Normalmente, essas pessoas que dizem que têm contato, tiveram contato, elas se comunicaram, tem telefone, comunicação telefônica, então tudo isso será certamente investigado. O que mostra... Ele está se referindo aí a essa patifaria, né, nova aí, envolvendo o Marcos Duval. Tem rastro dessa história, né? Isso tudo vai acabar vindo à tona. É que a gente estava sendo governado por um agente do porão, não é? Isso é um dado da realidade, né? Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, com protagonismo na política nacional, isso que resulta quando nós vemos a nominata desses personagens, não é? E que mostra que a gente tem que ter preocupação, até da preservação mesmo da nossa integridade física, não é? Nós estávamos lidando com gente do porão. Gente, do porão não é pouca coisa não. Porão ele está remetendo aí também nessa expressão, a gente a lembrar dos porões da ditadura, né? Os locais onde eram torturados e mortos muitas das pessoas que atuavam contra o regime de então, a ditadura. Sobre essa fala do ministro Gilmar, a gente não pode deixar de lembrar dessa matéria que foi feita ontem em relação à prisão do Daniel Silveira, que relata, né, esse tipo de situação aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Acho que dá aqui. Essa dinheirama que foi apanhada com o deputado, com o ex-deputado, R$276 mil, com uma pessoa que está com contas bloqueadas. Então, quando a gente pega a fala do ministro falando em milícias, e o ex-deputado Daniel, foi um policial também com uma ficha extremamente cabeluda de com uma série de infrações, então a gente vê que essa figura estava conectada com o ex-presidente da República que tentou dar para ele um indulto, né? Só que isso está sendo questionado judicialmente e o Supremo Tribunal Federal vai analisar
da legalidade, da moralidade, da impessoalidade desse indulto que o Bolsonaro concedeu a Daniel Silveira. E eu não tenho a menor dúvida que vai cair, vai ser considerado ilegal. Ele vai ser convertido, portanto, num criminoso comum e vai puxar uma cadeia muito longa. A questão é que ele está sendo atacado agora, está sendo exposto, ele está sendo usado agora como mais um bode no meio dessa trama toda. E aí a pergunta é, será que ele vai resistir isso calado ou ele vai tentar fazer aí também uma delação premiada? Porque ele vai ter um conjunto de condenações nas suas costas que não serão muito fáceis. Ele demonstrou ser uma pessoa, apesar de ser muito forte, né, ele ser uma pessoa extremamente acovardada, fragilizada, com crise de choro, crise de depressão. Depois ele pediu desculpas, enfim, se resignou, mas é essa figura com esse comportamento bipolar, como parecem ser muitas dessas figuras que estão nesse universo bolsonariano, né? Bom, a gente está vendo também que essas pessoas que conspiraram contra a democracia, elas estão sendo alcançadas, né? Toda hora tem gente sendo alcançada. Hoje a Polícia Federal já fez mais uma operação e pegou esse cidadão aqui, ó. Vamos ver ele aqui. Esse aqui está bem enrolado também, tá? Vamos lá. Tá muito barulho, né? Não vai sair o povo, não vai deixar ladrão governar o país, nem narcotraficante e nem muito menos comunista. Não vai deixar traficante, ladrão, comunista, enfim. E foi apanhado hoje, né? Agora vai cumprir uma cadeia também legal, vai ficar na preventiva e não vai conseguir sair nem tão cedo disso. Esses escândalos todos, eles estão deixando em segundo plano uma situação que é muito mais grave no Brasil, que é a questão envolvendo os Yanomamis. Eu tenho chamado a atenção, outras pessoas também nas redes, alguns canais que eu acompanho, de que a situação mais contundente de se botar essa gente na cadeia é mostrar os crimes que eles cometeram contra seres humanos. Existem crimes institucionais, esses que estão sendo investigados, estão sendo apontados, estão causando uma série de prisões, mas crimes contra direitos humanos, esses aí não dá, né, gente? Hoje saiu uma matéria aqui que eu estou vendo na Band News, onde o jornalista está fazendo um relato do que ele também viu, ele está vendo lá. E eu tenho cobrado muito, né? Não adianta só mandar funcionários de segundo, terceiro escalão para acompanhar o que está acontecendo lá na região Yanomami. É importante a presença de pessoas importantes da estrutura do Estado brasileiro. Por isso que eu, algumas vezes aqui, eu tenho demandado para que o ministro de Direitos Humanos, a Marina Silva, a Sônia Guajajara, que eles tenham mais presença física, que eles possam depois transmitir nos depoimentos deles, quando são tornados públicos, em coletivas, o sentimento daquilo que eles puderem experimentar lá. Os cheiros, os choros, os aromas, os sofrimentos. Gente, nessa matéria aqui, o jornalista diz o seguinte, que as cenas que ele tem visto lá são absolutamente surreais. Os Yanomamis, quando eles veem soldados perto dos aviões, eles abraçam como se estivessem se agarrando ali a uma boia salva-vidas. Eles choram, eles não têm forças, eles são levados para dentro das aeronaves, eles não reagem, eles ficam com medo, mas eles estão tão enfraquecidos que eles não podem fazer absolutamente nada. Esse tipo de situação não aconteceu por acaso e a gente não pode deixar isso passar despercebido, não. Essa é a questão vital que pode colocar esses criminosos todos na cadeia por crimes que toda a sociedade brasileira poderá enxergar melhor, mesmo as pessoas que votaram em Bolsonaro, porque muitas delas não têm noção do alcance dos atos genocidas dessa figura e das outras que participaram com ele do governo. Enquanto isso, o governo Lula também está mandando colocar para fora todos os atos, né, que colocaram em sigilo uma série de patifarias dessa turma que está aí. CGU diz que avalia derrubar sigilos impostos pelo governo Bolsonaro a 234 processos, gente, envolvendo todo tipo de assunto. Tem uma lista inicial aqui que diz o seguinte, são sigilos envolvendo segurança nacional 111,
segurança do presidente familiares 35, informações pessoais 49, atividades de inteligência 16, outros 23. Mas tem mais de 1.000 processos onde foram decretados ali o sigilo por 100 anos. Então, dessa história toda, surgirão outras situações extremamente cabeludas que vai dar muita pauta para a imprensa e vai aumentar em muito a cadeia que muitas dessas pessoas começará a conhecer a partir de algumas condenações aí que já começarão já a acontecer. Gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Quando a gente fala que quando eu digo que eu tenho uma grande honra de estar com vocês, não é da boca para fora não. É muito bacana, é muito legal estar com vocês aqui, tá bom? Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!